Olá, meus amigos, tudo bem? Shalom, shalom. Estamos iniciando a aula de número 13. Estamos entrando na aula de número 13 e até aqui nós já vimos várias ramificações, né? Vimos 10 ramificações do Ariel Einstein na primeira etapa, depois vimos algumas do Maimônides, já vimos duas do Maimônides, né? E estamos chegando agora à terceira ramificação do Maimônides. Talvez essa seja mais abordada para o público beninoa, é aquela que o público mais conhece em relação àquilo que o Maimônides proibiu em direção a... Não que ele proibiu, aquilo que ele registrou que é proibido, né? Em relação à idolatria. Maimônides, ele tem um conceito de idolatria que é muito amplo, tá? O conceito de idolatria que o Maimônides aborda, ela vai muito em torno de quê? Tudo aquilo que é idolatria para o povo judeu, também é idolatria para as nações, ou seja, para os Beninoa. Então, esse é o parâmetro de idolatria. Algumas questões, Maimônides fala, olha, mesmo que algumas coisas não levem o Benoa à pena capital por meio do tribunal, mesmo assim, ainda eles são proibidos em todas essas práticas, em todas essas coisas. Então, daqui, a gente vai aprender uma grande porcentagem daquilo que é proibido, né? Então você pega tudo aquilo que é idolatria para o judeu. E aí você vai ter, pega você Sefer HaMitzvot do Rambam, por exemplo, e vê lá, olha, idolatria isso, então é tudo. Então também o Benot se aplica ali, tá bom? Esse é o conceito do Maimônides, do Rambam, sobre idolatria. Estamos vendo que não tem somente uma lista em relação à idolatria. Nós temos várias listas em relação à idolatria. Tem a do Ariel Lichtenstein, tem do Maimônides e vamos ver ainda do Rema, ou melhor, o Rema Mifano, né? No Asarama Marut, a Kohadim, né? Está lá no livro que o Rema escreveu, ainda lá no século XVII, e ele cita, por exemplo, também essa que o Maimônides cita. Acontece o seguinte, muitas vezes você vai ver, por exemplo, se eu for abordar tudo aquilo do Maimônides aqui, muita coisa que o Maimônides diz, por exemplo, o Ariel Lichtenstein, nas ramificações, ele já abordou. Por isso, não há necessidade de fazer, porque já foi. Então, a regra dentro da interpretação das ramificações, ela vai muito em torno disso. Ó, abordou aqui, então eu não preciso voltar naquilo, entendeu? Vamos dar aquilo que não foi abordado ainda. Então, a sequência é essa. Então temos uma sequência de 19 ramificações, totalizando sobre as proibições do público noético dos Benenoa. Então, no geral, a 13ª ramificação é a proibição de criar uma religião. Não se pode criar uma religião, as nações não podem criar uma religião, e vamos explicar o que é criar uma religião. Olha, geralmente a gente vê o seguinte, tá? No dia a dia, quando você está lidando com o público em geral, muita gente fala assim, é que o Benoa ele não pode fazer o que o judeu faz, tá? Não, peraí, o conceito não é esse. O Benoa ele não pode criar uma religião. Então, esse é o conceito, entendeu? Esse é o conceito. Existem alguns requisitos que não foi ordenado para o Benoa, e além disso, muitas vezes foi proibido que o Benoa estivesse fazendo, que o judeu acaba fazendo, como por exemplo colocar tefilim, né? A gente sabe que ter um Sefer Torah em casa. Então, Benoa não foi ordenado essas coisas e ainda isso é um edut, uma identidade do povo judeu. É isso que ele não pode fazer. E se ele fizer, ele acaba criando uma religião, porque ele está criando preceitos do qual não foi dado a ele. Agora, existem outros preceitos dentro das 603 mitzvot que o Benoa pode cumprir sem problema. Já explicamos, desde o momento que ele esteja cumprindo as suas mitzvot, cumprindo o seu dever. Qual é o seu dever? Qual é a sua missão?
Para que você existe? Para que você está nesse mundo? Você está nesse mundo, o seu dever, é a sua missão, cumprir as 7 leis e suas ramificações. Já está cumprindo? Ótimo. E agora você pode dar presentes para Hashem. Logo, você pode dar vários presentes. Então, cada coisa nova que você acaba cumprindo é um presente que você dá para o Criador. Você está presenteando. A gente ama Hashem, não ama? Se não ama eterno. Então, quando a gente ama alguém, a gente tem que dar presentes. Então, claramente, nós observamos que nós devemos, primeiro, cumprir a nossa missão. Legal. Então, a gente vai ver um outro detalhe. Além da relação à Torá, ao judaísmo, também existe uma outra relação que ninguém pode criar um sistema de mandamentos, um livro sagrado, uma pessoa não pode se dizer que é um profeta, sendo que ele não é profeta. Ele não pode angariar pessoas, ele não pode fazer uma dezena de coisas, tá? No entanto, se ele fizer isso, ele institui uma nova religião. Por exemplo, aconteceu no Islã. O Islã é uma religião que transgride essa proibição aqui. Vamos lembrar que os árabes, né, em geral, a maioria dos muçulmanos são árabes, os muçulmanos americanos, até muçulmanos brasileiros, né? Porque o Islã em si não é regionalizado, tá? Não é uma religião nacional, é algo mais internacional. Eles se definem assim. Mas, no entanto, as pessoas acabam praticando essa transgressão ao se ingressarem ou praticarem aquela religião porque estão praticando algo que não é ordenado pela Torá. Então, como dissemos, logicamente, uma pessoa que cria novos mandamentos, um novo sistema de adoração, regras de como, por exemplo, entender uma divindade, ele está fazendo o quê? Ele está transgredindo essa ramificação aqui, e, consequentemente, a lei de Avodazará, tá bom? Então, está escrito lá em Devarim, capítulo 4, versículo 2, Devarim conhecido como Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, está escrito: não lhe acrescentareis nem diminuireis. É o que está escrito. Então, a gente aprende que este tipo de acrescento ou de diminuição é respectivo a quê? É respectivo ao conceito da Torá. Uma vez que a Torá foi dada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, e ela foi dada como Torá escrita e como Torá oral, ela foi dada como Torá escrita e Torá oral, ou seja, o que é judaísmo? O judaísmo é o conjunto das regras e das leis concernente a essa revelação do Sinai. Então a gente chama judaísmo, em geral a gente fala judaísmo mesmo, né? Mas o entendimento é isso, o judaísmo é o quê? Ele é o conjunto das regras inclusa dentro da Torá escrita e dentro da Torá oral. E são inseparáveis, tá? A Torá escrita e oral. Então, uma vez que uma pessoa vai lá e pega a Torá oral e não acredita na Torá oral, ele está diminuindo. Uma vez que a pessoa pega a Torá e ela diz o seguinte: não, a gente vai acrescentar essa revelação de Moshe Rabbeinu mais um livro sagrado, né? Assim como fizeram, por exemplo, os cristãos e assim como fizeram, por exemplo, também os muçulmanos. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão adicionando a Torá, né? Estão adicionando a Torá. Então, logo, isso é uma transgressão. E isso é chamado de criação de religiões. Agora, é claro que as pessoas vão me perguntar o seguinte: tá bom, mas professor, é o seguinte, mas o judaísmo ele não é uma religião, né? O judaísmo também não é uma religião, não é proibido criar uma religião, então o judaísmo não é uma religião. Como eu expliquei, o judaísmo é o conjunto dos conceitos descritos pelo Criador, dado a Moshe Rabbeinu e ao povo de Israel no Monte Sinai, ou seja, a Torá, escrita e oral. Isso é chamado de judaísmo. Então, em si, quando a gente fala aqui a Torá,
ela é o conjunto dessas crenças, tá? Eu até costumo falar no dia a dia, quando eu vou explicar alguma coisa a alguém, eu vou explicar assim, olha, geralmente eu não explico assim, o judaísmo me ensina isso. Não, eu vou explicar, a Torá ensina isso. Porque exatamente é esse o conceito. Muitas vezes, até mesmo o entendimento de judaísmo, ele veio como um rótulo aplicado não pelo povo judeu, mas aplicado por aqueles que eram críticos do povo judeu. Então eles pegavam o judeu e falavam, essa é a religião dos judeus. Essa é a religião dos judeus. O cristianismo usou muito isso, né? No entanto, o próprio povo judeu em si, ele chama o conhecimento que eles têm dos mandamentos de Torá. É assim que ele chama. No entanto, aqui a gente vai entender o seguinte. Olha, então é proibido qualquer criação, qualquer adesão de mandamentos e qualquer também diminuição destes. Mas aí é claro que algumas pessoas também vão me fazer uma outra pergunta. Professor, se eu não posso aumentar e se eu não posso diminuir, por que então que eu tenho 7 mandamentos e suas ramificações e os judeus têm 613 mandamentos? Mas aí nós vamos responder essa pergunta simples e muito simples, mais uma resposta. Vamos entender que quando Hashem deu os mandamentos, ele já deu alguns mandamentos definitivos, entendeu? Definidos, melhor dizendo, com destinados a um sujeito, né? Entende? O sujeito aqui eu não estou falando no sentido individual, estou falando no sentido coletivo mesmo. E esse sujeito, as nações receberam então como mandamentos as 7 leis e suas ramificações. E os judeus receberam os 613 mandamentos deles. Então, logicamente, quando a gente fala isso, não houve uma diminuição para nós, tá? Houve aquilo que era a missão referente, como a Torá se relaciona com as nações e como a Torá se relaciona com o povo de Israel, então. Então, o Rambam, no Mishneh Torah, no Sefer Shavitim, que é o livro do juízo, no livro Hot Melahim, capítulo 10, 9 e 10, Alahá 9 e 10, é dito que o princípio geral que rege esses assuntos não é permitido fundar uma nova religião ou criar mitzvot para si mesmo com base em suas próprias decisões. Se um gentio cria uma prática religiosa, um tribunal judaico deve puni-lo, informá-lo que ele tem a pena capital pelas mãos dos céus. Como explicamos já, toda a pena capital hoje é pelas mãos dos céus. Significa o seguinte, que nenhum tribunal, por exemplo, não vai chegar nenhuma intimação para você depois sobre você ter praticado uma idolatria. Não vai chegar nenhuma intimação para você aí fazer isso. No entanto, o que você tem uma culpabilidade, uma responsabilidade do tribunal divino, tá? Diante dos céus. O Rambam no Mishneh Torah, Avodah Zarah, capítulo 1:3, citado pelo Rav Yaakov no Guia Beninoa, página 51, diz que aquele que afirma que o Criador substituiu uma mitzvah por outra e a Torá ou a mitzvah original já não são mais vigentes, como afirmam, por exemplo, os cristãos, que inventaram a religião e os preceitos para si. Eu anexaria aqui não somente os cristãos, mas os muçulmanos acabaram fazendo isso também. Criaram a religião, criaram um novo livro, um livro que eles chamam de livro sagrado para eles. Tem um profeta próprio deles, né? O falso profeta, né? Deles. E tem os seus seguidores. Então, com isso, esse é o conjunto de regras que eles criaram, sistematizando. Criaram uma maneira de cultuar, uma maneira de adorar. Criaram como, por exemplo, acreditar em relação às divindades deles. Logicamente, criaram em si uma religião e transgrediram essa mitzvah aqui, essa ramificação, melhor dizendo. O Rambam no Mishneh Torah, Sefer Madá, Avodat Kohavim 1:2 diz que depois que muitos anos se passaram, surgiram pessoas, falsos profetas, que disseram às suas nações que Deus os havia ordenado a dizer: sirva esta estrela, ou todas as estrelas.
sacrifique a ela, ofereça libações a ela, construa um templo para ela e faça uma imagem para ela, para que todas as pessoas, incluindo as mulheres, as crianças, as pessoas comuns, possam se curvar a ela. Então daqui a gente vai ver, então, mais uma vez, o papel dos falsos profetas em relação às nações. Eles angariaram pessoas para que, sistematizando os ritos e se baseando em ensinamentos. Então, isso inclui uma prática que é a construção de uma religião. Ramban, novamente, Maimônides, no Sefer Madar, Yesodei HaTorá, capítulo 9, Alahá 1, lei número 1. Portanto, se uma pessoa se levantar, seja judia ou gentil, vamos lembrar aqui o Maimônides diz judia ou gentil, toda a humanidade, a realizar um sinal ou maravilhas e a dizer que Deus o enviou para adicionar uma mitzvah, retirar uma mitzvah, explicar uma mitzvah de uma maneira que difere da tradição recebida de Moshe. Se ele disser que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre, mas sim por um tempo limitado, ele é um falso profeta, ele negou a profecia de Moshe. Então, logicamente, aqueles que são os criadores dessas falsas religiões, eles ganham o rótulo de falsos profetas, tá? Então, falso profeta é alguém que induz as outras a praticarem a religiosidade criada, que o ser humano criou, tá bom? Então, isso se torna, faz de alguém falso profeta. Então, aqui, adicionar uma mitzvah. Então, está cheio disso nos livros aí do NT, no Alcorão, em geral, né? Retirar uma mitzvah. Por exemplo, dizer que, por exemplo, hoje que foi abolido alguma coisa da Torá, por exemplo. Então, a pessoa está retirando uma mitzvah. Explicar uma mitzvah de uma maneira que difere da tradição recebida de Moshe. Ou seja, interpretar qualquer coisa diferente daquela que é interpretada pela Torá oral. Se ele disser que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre. Dizer, por exemplo, que tudo era transitório, que era sombra, que era isso, aquilo, conforme a gente já sabe por aí. Então, tudo isso é totalmente proibido. Como dissemos, já citamos esses exemplos, mas vamos repetir. Quais os exemplos práticos sobre isso? Quais que são as religiões criadas? Qual tipo de religiões que eu posso dizer que são falsas? Todas, com exceção da fé judaica, do judaísmo, que, eu volto a dizer, não é classificado como uma religião em si, porque religião ela vem do latim religare, que significa o ser humano traçando regras para se conectar a Deus. Logicamente, o judaísmo não foram regras criadas por Moisés, mas foram dadas por Hashem, lógico. Então, não se constitui o princípio de uma religião. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo é o caminho de Hashem para a humanidade. Com o povo judeu, através das 603 mitzvot. Com os Benei Noah, através das 7 leis e suas ramificações. Então, aprendemos aqui a não acreditar e seguir religiões criadas por falsos profetas como cristianismo, islamismo, budismo, kardecismo, hinduísmo, samaritanismo. Os samaritanos, eles negam todo o restante do Taná. Eles só aceitam o Pentateuco. Caraísmo, que nega a Torá oral. Messianismo, que adiciona a Torá a outras crenças. Nazerismo e por aí vai. Não admirar estas religiões e seus falsos profetas, nem estudar os livros deles. Embora seja de cunho político ou filosófico, o mesmo se aplica ao darwinismo, ao marxismo, ao materialismo dialético, ao gnosticismo, ao agnosticismo e ao dualismo. Então, essa é a aplicação. Daqui nós sabemos darwinismo,
são a teoria da evolução, né? O marxismo, a teoria comunista em geral, que nega a existência de Deus em si, o materialismo dialético, que é somente o material, e o gnosticismo é a espiritualidade sem necessário da materialidade, só se refugiar na espiritualidade. Então isso não tem nada a ver com a Torá, porque a Torá é pegar o espiritual e fundir com o material e transformar. Agnosticismo é o contrário, é a materialidade em detrimento da espiritualidade. E tem o dualismo, que é a crença que existe um Deus bom e um Deus mau. E que esses deuses guerreiam um contra o outro, são adversários um do outro, e que existirá uma batalha final em que um vai vencer o outro. Esse é o dualismo, tá? Então daqui a gente vê esses tipos de crenças que são totalmente proibidas e constitui a criação de uma religião. Deus nos livre dessas coisas. E porque servimos apenas ao uno e único, o Criador